Estamos aqui para mais um dia de culto ao Senhor, dessa vez transmitido pelo nosso canal Assembleia de Deus, Ministério Restaurando o Tempo. Então, ao ADMRT, aos nossos irmãos da igreja que estão nos acompanhando, saúdos com a paz do Senhor. Como sempre fazemos, queridos, vamos abrir a Escritura, porque é primícia que o Senhor tem que falar. Então, que seja o Senhor Deus falando primeiro. Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles nas estalagens. Senhor Deus Todo-Poderoso, tudo está em tuas mãos, ó Deus. Tudo está, ó Deus, sob o seu controle. Ó Pai, esse vídeo estará lá postado, ó Deus, e não sabemos em qual tempo será visto. Mas hoje, Pai, estamos gravando, Senhor, em pleno período, ó Deus, de isolamento social, ó Pai, quando a pandemia do Covid-19 se espalha pelo mundo. Estamos aqui, ó Deus, para meditar sobre a Sua palavra, estando ainda nós em nossas casas, Senhor. E todo o propósito é do Senhor, porque o Senhor sabe há quanto tempo nos era desejo de transmitir os nossos cultos, ó Deus, as nossas palavras. E foi o momento em que outra alternativa não nos havia, que esse propósito está sendo cumprido. Em tudo está sob o seu controle, ó Deus. É vontade do Senhor que os teus filhos recebam essa mensagem nas suas casas, ó Deus. Ó Pai, o Senhor sabe de todas as coisas, mesmo quando parece que para o homem há descontrole, de que para o homem, ó Deus, não há, Pai, governo sobre essa situação. Então, que em nome de Jesus o Senhor traga revelação, Pai, a esta palavra, o Senhor traga discernimento, ó Deus, que possamos entender e aplicá-la, Senhor, para uma melhor vida cristã, ó Deus, para um caminhar rumo ao alvo, Senhor, que é a eternidade. Por isso, ó Deus, eu clamo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, nessa palavra nós meditamos que Deus controla toda a história. Por que Deus controla toda a história? Vamos pensar. Deus controla toda a história porque as decisões podem ser dos homens. Governantes fazem os seus decretos. E aqueles que não estão nessa posição de governantes, mas sim de governados, lhes cabe cumprir o decreto. Mas nada é feito longe da permissão que seja do Senhor. Se não for da vontade do Senhor, nada aconteceria. E é interessante trazer um recorte que trata do nascimento do seu Filho amado, o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Porque a vinda dele não foi com todas as pompas? Porque, irmãos, ele nasceu numa manjedoura. Nós lemos aqui, não tinha espaço para os pais dele nas estalagens, eles não conseguiram se hospedar, e Maria entrou em trabalho de parto. Era a vontade do Senhor que ele nascesse de uma forma muito humilde, mas para que isso se cumprisse, o governante do Império Romano decide fazer um alistamento, porque se Maria e José não tivessem saído de suas casas para ir a Belém, porque eles eram da descendência de Davi, eles eram da tribo de Judá, então eles teriam que ir à região que ficava ali, Judá. Então, se o governante não tivesse decretado o alistamento, o Senhor Jesus teria nascido na sua casa,
lá em Nazaré. Então, já tinha a profecia lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, de que Jesus nasceria em Belém. E tu, Belém, posto que pequena entre as milhares de Judá, a ti me sairá o que governará em Israel. E tinha que ser assim. Então, Deus controla toda a história. Os homens, eles, com as suas imperfeições, com as suas atitudes, muitas vezes, aos nossos olhos, injustificáveis, com os seus temperamentos, aqueles governantes que ali estão, eles tomam decisões. Eles estão ali para tomar decisões. Mas essas decisões, elas não mudam o curso da história programada pelo Senhor. Então, foi assim com Jesus, que saiu da cidade de Nazaré, na Galiléia. Embora seja o Filho de Deus, embora seja a verdadeira família real, estamos falando de José, de Maria e de Jesus Cristo, eles cumpriram as leis. E às vezes muitos de nós se coloca pensando, questionando as leis, os decretos. E Jesus nos deu um exemplo de que nós temos que cumprir. Pouco depois, Jesus também precisou ficar em isolamento social, assim como estamos hoje. E José obedeceu. José obedeceu a ordem do Senhor quando Herodes quis matar todas as crianças. Isso também foi um decreto. Todos os bebês até 2 anos de idade. Porque, óbvio, ele queria eliminar a possibilidade de que aquele que seria aclamado como rei dos judeus pudesse viver e chegar à sua idade adulta. O capítulo 2 de Mateus traz a história dos reis magos, e eles vieram, e havia uma outra profecia, Oséias, capítulo 11, 1, que precisava acontecer. E aí a gente vê que o Senhor, Ele controla a história. Vamos lembrar? E eles seguiram a estrela e, como humanos, eles imaginaram que o futuro rei nasceria em um palácio e foram até o palácio onde quem governava era Herodes, o Grande, e interrogaram Herodes sobre o nascimento do Messias, sobre aquele que seria o rei dos judeus. É óbvio que Herodes ficou muito preocupado, mas ele, na sua sagacidade, pediu aos magos que fossem encontrar o menino e depois voltassem para lhe falar sobre a localização desse Messias, do futuro rei de Israel. Nesse momento, Jesus estava lá em Belém e Jesus, óbvio, faria um caminho para a sua casa. Mas depois de receber a visita dos reis magos lá na manjedoura e os presentes, o que aconteceu? José teve em sonho de que Herodes planejava matar Jesus. E assim como os magos foram também avisados em sonho, e eles fizeram um caminho diferente para voltar para casa. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Todos os meninos que havia em Belém, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então, José teve em sonhos de que ele deveria fugir para o Egito até que Herodes viesse a morrer. Isso aconteceu em poucos anos, tempo em que José, Maria e o menino Jesus ficaram isolados, tal como nós, ficaram em isolamento social. Podia José, Maria sair com Jesus pelas ruas para ser identificado, para que alguém pudesse dizer a Herodes que Jesus ainda estava vivo? Porque Deus tem o controle de tudo. Amém, queridos? Deus tem o controle da história. Precisava que Jesus fosse perseguido ainda enquanto bebê para ser morto, para que os seus pais pudessem ir ao Egito, para que a profecia se cumprisse. Deus é perfeito em seus planos.
Então estava profetizado lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, que o Senhor iria chamar do Egito o seu filho. Então Deus, queridos, não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, morou com seus pais em Nazaré, amém? Foi criado em Nazaré, mas ele estabeleceu o seu ministério em Cafarnaum. Cafarnaum, também uma cidade da região da Galiléia, amém? Então, vamos ler aqui em Lucas capítulo 4, a partir do 31, o momento do ministério de Cristo em Cafarnaum. Vamos considerar que Cafarnaum é o tempo de Cristo no seu trabalho, certo? Assim como nós antes de estarmos nas nossas casas, por esse período, estávamos ali nos nossos trabalhos. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz: que queremos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Lógico que o diabo sabe muito bem quem é Jesus. E Jesus o respondeu dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Eles admiravam Jesus. No 37 diz assim: e a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Notável em que ele, mesmo sendo Jesus, sempre ia nas sinagogas. Nesse período aqui de Jesus, o templo já tinha sido reconstruído. Os irmãos vão se lembrar que o templo era um sonho de Davi, porém Davi tinha as mãos sujas de sangue. Deus aceitou o sonho de Davi e disse: bem fez, Davi, em sonhar, mas as suas mãos estão sujas de sangue, e o teu filho, que será um rei de paz, ele construirá o templo. A arca do Senhor vivia em tendas e tabernáculos e pôde ter um lugar no templo. Mas no período do cativeiro babilônico, o templo foi totalmente destruído. Totalmente destruído. E a arca da aliança se perdeu. Era plano do Senhor, amém? Era plano do Senhor. Imagina Jesus tendo que competir nesse tempo com a arca da aliança. Não era isso que Deus queria, porque se a arca da aliança representava Deus, ninguém mais que andou pela terra representou mais a Deus do que Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Senhor. Então, o que Deus fez? Deus permitiu que esse Herodes o Grande do Império Romano, que esse governador, esse estadista, reconstruísse o templo. Então, na época de Jesus, já existia o templo, mas no período em que o templo não existia, os judeus continuavam se reunindo para estudar a palavra, e eles se reuniam em sinagogas. Não tinha mais a estrutura chamada tabernáculo, porque não existia mais a arca. Então, nessa estrutura sinagoga, ela continuou existindo porque era um local próximo. Então, o povo já estava numeroso e ele ia ao templo em períodos de festas, né? Como bem sabemos. Então, mesmo sendo o próprio Cristo, ele ia à igreja. Não é um ensinamento abençoado? Mesmo sendo o próprio Cristo, ele ia à igreja. É claro que estamos agora nas nossas casas, mas você que agora recebe esse vídeo está indo à igreja. E quando a sua igreja estiver de portas abertas, você continuará seguindo o exemplo de Cristo.
E por falar em estar na sua casa, isso acontece no mesmo capítulo. Vamos meditar. Jesus vai a Nazaré, só que aqui, próximo a pessoas que lhe conheciam desde criança. Então, Lucas 4, a partir do 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, aleluias, a apregoar liberdade aos cativos, e a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, aleluias. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Lógico que chegava até Nazaré tudo o que Jesus fazia em Cafarnaum, e eles muitas vezes duvidavam: aquele menino, filho do carpinteiro? Fato é que, para aqueles que conheceram Jesus um tempo em que ele não fazia prodígios, ele parecia um homem normal. Por mais que fosse um homem reto e íntegro, parecia um homem normal. Então, como seria para eles acreditar que Jesus estava fazendo tantos prodígios agora? Como seria para eles acreditar que ele era o Filho de Deus, se eles o viam chamar a José de pai, se eles o viam morando na casa de José, trabalhando o ofício de José na carpintaria? Como poderiam eles acreditar? Jesus continua dizendo que em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua casa, nenhum profeta tem honra na sua casa, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria, na sua região. E ele completa, e ele prova isso: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, uma mulher viúva. Então a mulher viúva que Elias atendeu com o seu milagre e ali aplacou toda fome e pobreza, não era uma mulher da sua terra, não era esse o plano do Senhor. E Jesus continua: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que era sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Eles ficaram cheios de ira com o Senhor, porque ele falava a verdade. E muitas vezes você está na sua casa, nesse tempo, falando a verdade, mas a verdade, muitas vezes, queridos, ela é dura de ouvir, porque a verdade, ela exorta. A verdade, ela mostra o quanto o coração do homem é enganoso, ou o quanto o caminho que o homem acha que é certo, na verdade não é. Então há um confronto, e esse confronto muitas vezes não é aceito. As pessoas, ao invés de receber, elas, pelo contrário, elas se iram,
E ao irar-se, muitas vezes falam palavras pesadas, e ao irar-se, muitas vezes cortam o relacionamento, porque obviamente quem está trazendo essa verdade é uma pessoa que você conhece, aí falando da nossa casa, né? Vamos falar, óbvio, né? Diferente de Jesus, nós temos as nossas fraquezas, os nossos erros, nossas fragilidades. Então, na nossa casa, você veio me falar isso? Quem é você para me falar isso? E é óbvio que numa palavra dessa de confronto, vai haver a reação. Pode haver a reação, porque alguns são reativos a uma palavra de verdade, a uma palavra de confronto. Outros são receptivos. Seria muito fácil você vir aqui na igreja, que seria o seu ministério, né, que seria o nosso Cafarnaum, e falar de Deus, falar das verdades bíblicas. Todos diriam amém, aleluia e glória a Deus. Eu tenho certeza disso. Mas na sua casa, e se você abre a palavra, como fez Jesus na sinagoga, ela vai trazer a verdade. Ela vai trazer a verdade. Jesus não precisou direcionar. Jesus apenas leu o que estava escrito. Então, se você for lá e abrir, por exemplo, João capítulo 8, versículo 31 e 32. João 8, 31 e 32. Olha o que está escrito. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Na minha palavra. E ele completa no versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora o Senhor sabia que vindo Jesus, tudo mudaria, porque em sua morte e ressurreição, o véu do templo se rasgou. Já não era mais preciso o sacerdote para fazer expiação dos pecados. Nós podemos orar a Deus, nós podemos nos dirigir diretamente a Ele e pedir perdão para os nossos pecados. Não precisamos que ninguém o faça, nós não precisamos confessar os nossos pecados aos homens. Nós podemos e devemos confessá-los a Deus, nos arrepender do nosso pecado e orar ao Senhor. Nós não precisamos mais que o sacerdote vá lá no Santo dos Santos fazer a expiação dos pecados. Nós não precisamos mais de holocausto, nós não precisamos mais de sacrifício, porque Jesus Cristo já se fez sacrifício por nós, igreja, aleluia. Jesus Cristo já se fez sacrifício, então nós não precisamos disso, nós não precisamos. O que nós precisamos? Nós precisamos invocar o nome do Senhor, e o Senhor sabia que era preciso que o templo fosse novamente destruído, para que ele não fosse adorado, e assim foi. Jesus disse, ainda vivo, ainda antes da sua morte e ressurreição, olhando para o templo, os seus discípulos admirados, ele disse: eis que não sobrará pedra sobre pedra. É a profecia do próprio Senhor. Se de repente num culto doméstico, você, semelhante a Jesus, abre a Escritura e vai lá ler em Mateus 22, Mateus capítulo 22, versículo 29, que está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Então de repente você vai falar para a sua família e você vê ali que certas coisas acontecem com os seus familiares, e eles questionam ao Senhor: por quê? Por que comigo? Por que isso acontece? E por que eu faço tais coisas? E Jesus deixou muito claro: aqueles que erram mais, todos erramos, mas aqueles que erram mais, aqueles que erram duramente, eles erram porque não conhecem o que está escrito. Porque nós podemos ter menos erros, se possível nenhum, porque Jesus disse: sejam santos como eu sou. Então, buscando a santidade de Cristo, o manual de vida cristã, o manual de vida de santidade, é o que está escrito, irmãos. Salmos 115, vamos ler do 4 ao 8º versículo. Salmos 115, 4 até o 8. Está escrito assim: os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos tem,
mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. A pessoa viveu? Morreu? Se foi para o céu ou não, não se sabe. Mas teve uma vida digna de ser retratada? Imagem qualquer? Não é digno que você se curve a ela. Não é digno que você peça qualquer coisa. Não é isso que o Senhor quer de você. Não é isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você, por acaso, abrir a sua Bíblia junto aos seus, junto àqueles que foram criados com você, e se você ler esse trecho, ele vai exortar muitos. E o que vai parecer? Que você abriu de propósito, que você tinha segundas intenções, que você quis mandar um recado. Você vai querer empurrar do precipício aquele seu parente, aquele seu irmão, filho, mãe, pai, marido, esposa, que te enviou essa mensagem? Você vai querer empurrá-lo do precipício, como fizeram com Jesus em Nazaré? Ou você vai fazer como os de Cafarnaum, vai entender que essa palavra ela é viva, que essa palavra pode mudar a sua vida? Se você ouviu esse vídeo até agora, se você assistiu até agora, se você anda desviado dos caminhos do Senhor, ou se você até esse momento não entendeu o que é servir a Deus, se você agora está percebendo que existe um caminho melhor para você, existe um caminho de vida, de salvação, se você agora entende que pode se render a esta palavra viva, se você agora entende que você quer saber mais, você quer consumir mais, você quer saber o que mais na sua vida está diferente do que está escrito, se você tem esse desejo no seu coração, se entregue para Ele. Glória a Jesus. E assim, amados, nós tivemos o privilégio de ouvir aquilo que Deus tem para os nossos corações. Eu espero em Cristo Jesus que cada palavra proferida pelo teu profeta não entre nos ouvidos e saiam, não, mas que a palavra do Senhor permaneça em nossos corações e que nós passamos, que ela cresça em nossas vidas e colocarmos em ação em o nome de Jesus. Assim, Pai, nós te damos graças. Muitas graças, Pai, pelo privilégio que temos de chegar a Ti através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Te glorificamos, ó Deus, porque Tu tens preparado a Sua igreja, Tu tens mostrado a Sua igreja como ela deve se conduzir. Senhor, tira as heresias de dentro da Tua casa, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Tira aquilo, Senhor, que tudo que te desagrada, Senhor. Nós somos Teus servos, Senhor. Nós estamos aqui para servir, Senhor Deus. Meu Pai, limpa, Senhor, em o nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, até a volta de Jesus. Que todos digam amém.